Agora sim, ok. Bom dia, Edson. Tudo em ordem? Bom dia, Cláudio. Tudo bem com você? Tudo jóia. Como está? Prazer estar aqui com mais um programa. Eu estou ótimo, graças a Deus, e pronto aí para discutir. Eu não sei se eu vou ter inteligência suficiente para falar Tem, de manifestações inteligentes, tem sim. mas vamos lá. Para quem não conhece, né, as primeiras manifestações inteligentes dizem respeito a mesas que se moviam e apresentavam determinados golpes batendo um pé. Assim respondiam que se havia convencionado, por meio do sim ou do não, a questão que fora proposta. Em seguida foram obtidas respostas mais desenvolvidas através das letras do alfabeto. Apresenta uma ordem de cada letra, formando assim palavras e frases. O primeiro efeito inteligente notado foi ver esses movimentos obedecerem a um comando. Assim, sem mudar de lugar, a mesa se levantava alternativamente sobre o pé designado, depois descendo, batia um número determinado de golpes, respondendo a uma pergunta. Outras vezes a mesa passeava pela sala sem qualquer possibilidade de intervenção de quem estivesse assistindo ao fenômeno. O alfabeto, a mesma questão, né? Tinha uma cestinha que originava ali a direção para uma letra e assim ia se formando as palavras. Com certeza deveria ser um processo lento e muito estafante, né? De ficar ali horas para se obter uma frase ou para se obter uma ideia. Depois a coisa foi evoluindo até se chegar à psicofonia e à psicografia. Qual que é, Edson, a característica de um fenômeno, de uma manifestação inteligente? Bom, você já descreveu aí basicamente, né, através do estudo do Kardec, que está lá no livro dos médiuns. Hum, Mas, para explicar melhor o assunto, a gente tem que separar as manifestações em, teoricamente, dois grandes grupos, vai. As manifestações físicas e eu chamaria de manifestações intelectivas. Por que eu falo intelectiva e não inteligente? Porque a manifestação física em si, ela também produz um fenômeno inteligente, como você mesmo leu aí no seu relato, né? Por exemplo, a manifestação física é um espírito interferindo numa mesa para que a mesa se mova. Isso é uma manifestação física, ou seja, do plano espiritual para o plano material. Porém, esse movimento da mesa, ele passa a ser inteligente a partir do momento que ele responde uma questão, por exemplo. Ou que ele segue determinados padrões, né, de movimentos que são feitos quando as pessoas solicitam. Ó, vá para a esquerda, vá para a direita, levanta, abaixa e por aí afora. Você tem uma manifestação física também na tipologia, que é a linguagem das pancadas, né? Que, aliás, foi o que suscitou aí o movimento espírita moderno, né? A partir das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos. É as pancadas era pancadas na parede lá da sala, da casa, né? Só que isso é um efeito físico, mas depois houve um diálogo através da quantidade de pancadas. Você estabelecia ali, né, uma pancada para sim, duas para não, três para o A, ou seja, para o alfabeto, né? Então, de fato, esse tipo de manifestação tipológica e a manifestação inteligente, né, nas mesas. E depois a gente teve outros, né? Das mesas partiu-se para a composição de cestas, de cestinhas, onde você sim. colocava ali o lápis na ponta, o médium segurava a cestinha, aí você tinha tábuas, né? Uma prancha com rodinha, veio num processo de evolução. Porém, a partir do momento que se percebeu, né, que não precisava mais desse tipo de artifício, que como você mesmo leu aí, né, e você fez até um comentário de que deveria ser complicado, né, e demorado você conseguir algum tipo de diálogo com Uhum. a entidade, né, através desses instrumentos.
Quando se descobriu que isso era possível através da mão, né, do médium direto, e depois da psicofonia, que é o espírito falar através do médium, uma coisa é psicografia, né, que é usar a mão do médium para transmitir uma mensagem, e a outra é a psicofonia, que é a fala através do médium. Quando se descobriu isso, aí sim você conseguiu produzir efeitos, quantidades de material, de informação fantásticos. E é nesse sentido que eu falo que passa a ser um processo intelectivo, porque não há mais a manifestação física em si, produzindo algo inteligente, mas diretamente no intelecto, né? Porque você usa o conhecimento, a bagagem, você usa a capacidade do médium através do pensamento do médium para produzir esses efeitos, para produzir as comunicações. Então a gente tem que entender desta forma, né? É interessante entender que no início houve sim muita manifestação física de efeito inteligente para produzir o despertar da curiosidade. E a partir desse despertar da curiosidade, muitas pessoas passaram a estudar, e não foram só os espíritas não, viu? Cientistas, né? Vários pesquisadores e outros campos passaram a estudar os fenômenos e constatar a sua veracidade. Ali, a partir do momento que você consegue aceitar que existe isso, aí fica fácil você aceitar que o espírito possa se comunicar diretamente, sem precisar desses instrumentos, desses artifícios. Tá? Sim. Se você falar assim para mim hoje, existe ainda efeitos físicos na atualidade? Diminuíram muito, né, Cláudio? Porque a maioria das casas espíritas, principalmente aqui no Brasil, é muito raro isso acontecer, mas ainda continuam acontecendo no mundo como um todo. Quando você fala num efeito de poltergeist, por exemplo, que é estudado aí por alguns pesquisadores, alguns cientistas, né? O poltergeist nada mais é do que uma manifestação física. E não necessariamente ela tem uma inteligência. Porque, por exemplo, um copo quebrar dentro de uma casa, uma roupa pegar fogo dentro de um guarda-roupa sozinha, né? Ela não tem uma inteligência, ela não está se comunicando. Porém, a entidade que provoca isso tem uma inteligência, tá certo? Isso que a gente tem que entender.